Oi gente, eu sou a Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão a respeito dessa imagem que está rodando na internet essa semana, esses últimos 2 dias, e ela mexeu comigo de um jeito diferente. Eu fui dar uma pesquisada, eu vi que essa imagem ela rodou sim a internet há algum tempo atrás e na verdade ela está mais associada a uma fobia de ver situações disformes, fobia de ver buracos. Mas para nós, para o nosso contexto aqui da educação, normalmente a frase que veio associada a essa imagem, e eu recebi isso de tantos grupos que eu falei, gente, mas que coisa! Então, a frase que veio junto dessa imagem, pelo menos nos variados grupos que eu recebi essa informação, diz assim: pais tiram de si para construir seus filhos. E eu tenho que confessar para vocês que assim, isso num primeiro momento parece fazer todo sentido. E por esse viés eu entendo, eu compreendo que é todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, o quanto nossos filhos são importantes, o quanto a gente está disponível para uma relação. Mas tem um pedaço disso que me deixou um pouco, eu tenho que falar para vocês, um pouco desconfortável. Eu fiquei desconfortável com a ideia tanto de ser filho quanto de ser pai, nessa situação onde existe alguém tirando de si para dar para mim. Se a gente pega no sentido do amor, eu fico desconfortável. Se a gente pega no sentido do quanto a gente faz coisa para os filhos, eu vou dizer para você, podemos ficar desconfortável também. Por quê? Hoje imaginando que a gente pode, ao invés de exigir perfeição, a gente pode se acolher numa condição de imperfeição e a gente pode ir se tornando cada vez mais humildes, cada vez mais disponíveis para esse espaço de consideração, percebendo a minha violência, te convidando a perceber a sua violência, a gente cuidando da relação com todo o respeito, mas principalmente cuidando dela quando há desrespeito. Eu fiquei um pouco com a sensação, quando vi essa imagem, de algo que eu tenho sentido muito no processo educacional, das mães que me procuram, das mães que me escrevem, que é essa sensação de que eu tô dando tudo, e neste dar tudo, seja educação, atenção, direção, eu acabo sendo a responsável pelo o ser inteiro dessa criança. O nosso processo de educação ele está realmente muito pousado nesse lugar de que se uma criança deu certo é absoluto mérito dos pais, se uma criança cresceu e deu errado é fracasso dos pais. E nesse sentido a gente vai vendo de alguma forma, e eu gostaria que você refletisse sobre isso, se faz sentido para você ou não. Dani, você está falando uma bobagem, que muitas vezes nessa história toda o meu filho, ou como meu filho cresce, ou quem meu filho se torna, diz muito mais sobre mim, pai e mãe, do que sobre ele. E quando a gente tem esse engate nessa relação, eu vou dizer para você que sem perceber, muitas vezes a gente tem uma relação de absoluta desconsideração e uma relação pautada ou apoiada em princípios como é possível a gente ser perfeito. Então há muita expectativa e muita exigência de que tudo dê certo, principalmente porque o meu valor como pai e mãe podem estar em jogo. Então quando eu vi essa cena e vi essa frase acoplada a essa estátua, eu comecei a pensar numa possibilidade de outra reflexão. Como é que seria a gente perceber que nós somos sim pais imperfeitos e que essa criança também é imperfeita e que o nosso grande desafio talvez não seja ter nossos buracos tapados, principalmente tapados por alguém, mas que a gente possa sim ir para um lugar de cada vez mais humildade, a percepção das nossas imperfeições, para que a gente possa cada vez mais cuidar tanto de mim quanto do outro nesse espaço de não violência e de perdão e arrependimento quando a violência acontece. Ela vai acontecer, porque afinal de contas a gente está nessa condição imperfeita, a gente não sustenta aquela situação, né? Comecei o regime segunda-feira, agora eu vou 6 meses, eu me botei uma regra. Dificilmente a gente sustenta essa regra de forma impecável. Eu não vou gritar mais com os meus filhos. Eu me prometo isso. Dificilmente a gente sustenta esse lugar pela nossa própria vontade.
O nosso grande desafio, talvez, se eu tô com o peso de que se eu grito com ele, eu emburaco ele, ou se eu grito com ele, eu tô deixando de fazê-lo inteiro e melhor e ótimo, a angústia que me vem é que tudo que der certo é meu mérito, tudo que der errado é minha culpa. E a hora que a nossa relação com os nossos filhos ela está nesse lugar, os nossos filhos sofrem uma pressão de serem exatamente o que é esperado deles, porque o valor deles como bons filhos está nessa relação de troca de exigências e de expectativas e do cumprimento do que o outro pensa que eu preciso ser. Talvez no nosso mundo adulto de hoje a gente esteja vendo tantos colapsos, tantas quebras, tanto profissionalmente como emocionalmente como fisicamente, talvez exatamente porque a sustentação desse lugar vai se tornando muito custosa. E na hora que isso se torna muito custoso, em algum momento você fala, não aguento mais ser essa pessoa. E aí a gente começa a questionar tudo. É muito lindo perceber que nessa relação, onde sim eu tenho meus buracos, ele também tem os seus buracos. E nesses buracos que eu entendo como condição de imperfeitos que somos, como é que a gente pode se acolher, se respeitar e aprender a vigiar o que sai de nós cada vez mais e assim cuidar do que já foi e que se por acaso foi violência, como é que eu posso cuidar disso? A gente está falando de um lugar de quebra de vaidade, de orgulho, de ter razão, do meu jeito é melhor, e a gente está partindo para um lugar de relacionamento com o outro. Óbvio que quando a gente tem um filho, esse filho depende de nós, depende financeiramente, ele depende no sentido da estrutura que a gente cria, mas o que eu estou falando talvez pareça muito absurdo, mas estou falando de um lugar muito sutil. É um lugar muito sutil, que nesse grande ambiente que a gente sim cuida muito para que essa criança tenha segurança no seu processo de desenvolvimento, se a gente tiver junto a expectativa e a exigência de que ele tem que ser de determinada forma e eu sou responsável por isso, talvez a gente esteja caindo num lugar de muita arrogância sem perceber. Então eu quis trazer essa reflexão para vocês e eu adoraria que aqui embaixo vocês pudessem escrever para mim, Dani, eu não percebi nada disso, eu não sinto nada disso, eu senti de tal forma, para que a gente possa continuar tendo essa oportunidade de troca e de bate-papo. E se você quiser aprofundar esse lugar, caso ele tenha feito sentido para você, eu vou te convidar para vir para o curso online, onde a gente tem colocado todo o holofote no que sai da gente como mães, como pais e como profissionais, ao invés de tentar buscar cumprir para esse lugar de valor tudo que é exigido e que dificilmente a gente chega a cumprir dessa forma impecável e perfeita. Nesse sentido, vem acolhimento, vem paz, vem sim liberdade, porque o amor ele já está e eu simplesmente tenho o desafio de amar da melhor forma possível, ao invés de ter que fazer milhões de coisas para ser amado. Eu espero que você tenha gostado, eu espero aqui embaixo tudo que você sentiu vendo a imagem, quando você recebeu a imagem provavelmente, e também ouvindo toda essa reflexão de como tudo isso me tocou. Eu adoraria receber aí a sua colaboração. E o encontro de hoje foi esse. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por toda a paz no meu coração, agradeço a sua presença e a nossa parceria. E a gente se vê. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!